A gente sempre ouve falar da matemática dos gregos antigos, né? A base da lógica, do rigor. Mas e depois que essa era de ouro acabou? Para onde foi todo aquele conhecimento? Será que sumiu? Nesta análise, uma produção do professor Rogério Joaquim Santana, vamos seguir os passos de uma jornada incrível do pensamento matemático, uma viagem que atravessou o tempo e os continentes. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Para onde foi a matemática depois dos gregos? Será que todo aquele brilhantismo simplesmente evaporou ou ficou guardado numa gaveta por séculos? A resposta, olha, é muito mais interessante. Na verdade, o conhecimento não parou. Ele embarcou numa viagem fantástica e é essa aventura que a gente vai desvendar agora. Então, enquanto o mundo grego começava a perder força na Europa, aquela chama do conhecimento matemático não se apagou, não. Pelo contrário, ela pegou um novo rumo, começou uma viagem fundamental em direção ao leste. E lá, nesse novo lugar, ela não ia ser só guardada, ela ia brilhar ainda mais forte. E a nossa primeira parada nessa viagem é na Índia. Pensa só, por quase 1000 anos, a Índia se tornou um caldeirão de inovação matemática. E o que foi criado lá, gente, não foi pouca coisa não. Mudou as regras do jogo para sempre. Ok, segura essa. De tudo que surgiu na matemática hindu, tem uma coisa que é uau, simplesmente revolucionária. A ideia do zero. E não é só um espacinho vazio para marcar lugar. É o zero como um número de verdade com um valor próprio. Parece simples, né? Mas essa invenção, sozinha, abriu as portas para um universo de possibilidades na álgebra, no cálculo, coisas que antes eram impossíveis de sequer imaginar. Foi literalmente um divisor de águas. E o pessoal não parou no zero não, viu? A criatividade estava a todo vapor. Foram eles que desenvolveram um sistema de números que a gente usa até hoje, sabe? O posicional. Eles também deram um salto gigantesco na álgebra, criando jeitos novos de resolver equações e foram muito além na geometria e na trigonometria. Isso foi fundamental para coisas como astronomia e navegação. Beleza, agora a chama do conhecimento continua a sua viagem. O próximo destino? O mundo árabe. E olha, o papel que eles tiveram nessa história é importantíssimo, a gente não pode subestimar. Eles foram a grande ponte. Pensa neles conectando o conhecimento antigo dos gregos com as novas e incríveis descobertas que vinham do Oriente. E a estratégia deles foi genial, com 3 passos fundamentais. Primeiro, eles foram verdadeiros guardiões do saber. Traduziram e cuidaram com maior zelo das obras gregas, que senão talvez tivessem se perdido para sempre. Segundo, eles foram espertos. Pegaram as novidades da Índia, como o sistema numérico, e absorveram tudo. E terceiro, e mais importante, eles não só guardaram e aprenderam, eles inovaram. Criaram coisas novas, deram contribuições gigantescas em cima de tudo isso. E aqui vai uma curiosidade sensacional. A própria palavra álgebra que a gente usa vem do árabe al-Jawr. Era parte do título de um livro de um matemático famosíssimo, o Al-Khwarizmi. Isso mostra, de um jeito muito claro, que eles não só usaram a álgebra, eles organizaram a casa, sabe? Transformaram ela numa ferramenta poderosa, a base do que a gente estuda até hoje. E então, depois de séculos brilhando no Oriente, todo esse conhecimento matemático, agora muito, mas muito mais rico e poderoso, começa a fazer o caminho de volta. O destino? A Europa. Um continente que estava, digamos, dormindo e prestes a acordar para uma revolução de ideias. O impacto na Europa foi da água para o vinho. Pensa na Alta Idade Média. A matemática estava meio parada, estagnada. Mas aí, quando as traduções dos trabalhos gregos e árabes começaram a chegar, foi como acender uma faísca num lugar escuro. De repente, surgiu um novo fôlego para o pensamento racional. Uma vontade imensa de entender a natureza usando a matemática como linguagem. Dá para ver o caminho certinho que as coisas tomaram. Primeiro chegam as traduções, redescobertas incríveis. Isso dá o gás para o surgimento das primeiras universidades. Essas universidades viram o quê? Centros de pensamento racional. E com esse pensamento afiado, o que acontece? Bum! Começam as novas investigações científicas que vão levar direto para a revolução científica. Foi um efeito dominó, uma coisa levando a outra. Então, quando a gente olha para toda essa viagem, qual é a grande lição? É que a matemática não tem dono, não pertence a um povo só. A história dela é, na verdade, uma saga de colaboração. Uma história que uniu continentes, culturas, religiões ao longo de séculos. É, sem dúvida, um dos maiores legados que a gente tem como humanidade. O ponto principal, no fim das contas, é esse.
A matemática não é uma coisa parada, estática, empoeirada num livro. É algo vivo, que está sempre evoluindo, passando de uma cultura para outra. Os gregos começaram, os hindus deram uma virada de chave, os árabes organizaram e aprimoraram, e os europeus redescobriram tudo isso para construir o mundo que a gente conhece hoje. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se foi a colaboração entre povos que impulsionou os maiores avanços da história, como é que a nossa colaboração hoje, no mundo superconectado, vai desenhar o futuro do conhecimento? Fica aí a reflexão.